A maneira utilizada pela administração pública para realizar a compra de bens e serviços é diferente da maneira pela qual a administração privada realiza essa atividade. Desse modo, impera grande curiosidade por parte dos administradores sobre como procede na administração pública quando necessário realizar a compra de bens e serviços. Não somente é necessário que a administração pública efetue a compra de bens e serviços pelo menor preço, mas também que os administre de forma a serem duráveis e eficientes. Geralmente os administradores públicos não trabalham com estoque físico, o que torna a distribuição dos bens e serviços comprados incompreensível e incontrolável. Visto isso, a administração pública compra pelo menor preço, mas administra da pior maneira, o que torna os serviços não duráveis e a utilização dos bens não racional. Para que um recurso público seja aplicado é necessário que haja uma lei autorizativa, um prévio planejamento, um prévio resguardo do recurso e também é imprescindível a realização do procedimento licitatório, que tem como uma das finalidades dar transparência e publicidade para a forma e a finalidade da aplicação dos recursos públicos, de maneira que o procedimento licitatório público esteja aberto a qualquer interessado. Através do procedimento licitatório, momento em que vários fornecedores disputam e oferecem bens e serviços pelo menor preço, a administração pública alcança as melhores e mais vantajosas propostas para a compra de bens e serviços. Considerando o Instituto Licitação, Meirelles, 2009, o define de forma lógica e sistemática ao colocá-lo como um antecedente imprescindível ao contrato administrativo. Não há contrato administrativo sem a licitação. No entanto, explica que a realização da licitação não é certeza de futuro contrato, é expectativa de futuro contrato. Em uma lição mais dinâmica e explicativa, é possível ver Melo, 2010, trazendo a licitação como um certame, ou seja, procedimento, no qual os interessados promovem a disputa para oferecimento de bens e serviços, sendo que a melhor e mais vantajosa proposta será aquela a ser escolhida pela administração pública. Gasparini, 1995, é mais prolixo ao analisar e conceituar licitação. Entende a licitação como um procedimento administrativo através do qual a pessoa ou ente é juridicamente obrigado, seleciona, em razão de critérios previamente estabelecidos, de interessados que tenham atendido à sua convocação, a proposta mais vantajosa para o contrato ou ato de seu interesse. Oliveira, 1971, traz a licitação como resultado de uma série de atos, que se realizam. O pregão é a modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita em ação pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço. A grande inovação do pregão se dá pela inversão das fases de habilitação e análise das propostas. Dessa forma, apenas a documentação do participante que tenha apresentado a melhor proposta é analisada. Além disso, a definição da proposta mais vantajosa para a administração é feita através de proposta de preço escrita e, após, disputa através de lances verbais. Após os lances, ainda pode haver a negociação direta com o pregoeiro, no intuito da diminuição do valor ofertado. O pregão vem se somar às demais modalidades previstas na Lei nº 8.666/93, que são a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Diversamente destas modalidades, o pregão pode ser aplicado a qualquer valor estimado de contratação, de forma que constitui a alternativa a todas as modalidades. Outra peculiaridade é que o pregão admite como critério de julgamento da proposta somente o menor preço. O pregão foi instituído exclusivamente no âmbito da União, ou seja, só pode ser aplicado na administração pública federal, compreendidos os três poderes. Especificamente, alcança os mesmos órgãos e entidades da administração federal sujeitos à incidência
da Lei nº 8.666/93, administração direta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Bens e serviços comuns. Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Trata-se, portanto, de bens e serviços geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço. A relação dos bens e serviços que se enquadram nessa tipificação está contida no anexo 2º do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, que regulamenta o pregão. A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, instituiu o pregão como nova modalidade de licitação. O Decreto nº 3.555/00 detalha os procedimentos previstos na lei e especifica os bens e serviços comuns. Etapa competitiva. A etapa competitiva transcorre durante a sessão pública do pregão, que consiste em evento no qual são recebidas as propostas escritas e a documentação de habilitação, realizada a disputa por lances verbais e o seu julgamento e classificação, seguido da habilitação da melhor proposta e, finalmente, da proclama. 1. O que é o Sistema de Registro de Preços? Resposta: é um sistema de aquisição de bens e contratação de serviços, realizado por meio de uma única licitação, na modalidade de concorrência, em que as empresas, concordando em fornecer nas mesmas condições do primeiro colocado, disponibilizam os bens e serviços a preços e prazos registrados em ata específica e que a aquisição ou contratação é feita quando melhor convier aos órgãos/entidades que integram a ata. 2. Qual é a diferença básica entre o SRP e a forma tradicional de licitar? Resposta: a forma de licitar é a mesma, ou seja, a tradicional, na modalidade de concorrência. A diferença está no momento da contratação ou aquisição, que pode ser realizada de imediato ou posteriormente, quando do surgimento da necessidade, desde que não ultrapasse o período de validade da referida ata, que é o de 01 ano, para a efetivação da contratação. 3. Qual é a vantagem do SRP? Resposta: redução de gastos, uma vez que anteriormente para o mesmo objeto cada órgão realizaria sua própria licitação e atualmente, com a regulamentação do SRP, tal contratação ou aquisição para os diversos órgãos pode ser realizada por meio de uma única licitação, visto que os preços registrados na ata têm validade de 1 ano, assim sendo a contratação de serviços ou aquisição de bens para os órgãos integrantes do SRP Travição Gerenciadora ou participantes pode ser feita de imediato, bastando para isso que os preços registrados permaneçam dentro da faixa praticada pelo mercado. 4. Quem pode participar? Resposta: qualquer órgão no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União. 5. Qualquer órgão pode ser gerenciador ou participante do SRP. Resposta: sim. Será gerenciador o órgão que realizar a licitação e participante todo aquele que necessitar daquela contratação ou aquisição e inclua a sua necessidade à época da elaboração do projeto básico ou ainda qualquer tempo, desde que haja disponibilidade dentro do quantitativo licitado, na forma da legislação vigente.